Olá pessoal, nesse vídeo vou estar resolvendo aqui as questões de matemática básica da nossa prova. Nessa questão, aqui tem um gráfico, né? É um gráfico de uma função trigonométrica, é uma função cosseno. E o que pede, tá ali, né? É assim, ó, f de π sobre 2. O que isso quer dizer? Tá dizendo assim, né? Digamos em português seria o seguinte, ó. Qual o valor da função. Nesse caso, ó, aqui a função é uma função f, o nome dela, da função f, quando o valor de x, né, quando x é igual a π sobre 2. Então, ó, vamos olhar ali no gráfico, ó, quando o x, ó, vale π sobre 2, dá esse ponto aqui, ó. Esse ponto lá no y é 2. Então, isso daqui é igual a 2. Certo? Vamos para outra questão. Nessa segunda questão, pessoal, a gente tem o log ali de 2, de 3 e de 5 e está pedindo para a gente calcular o valor do log de 30. Ou seja, a gente vai ter que aplicar algumas propriedades ali, né? Percebam o seguinte, pessoal, aqui a gente pode fatorar, né? Tipo, fazer assim, dividir pelos números primos, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Ou seja, eu posso escrever o 30 como 2 vezes 3 vezes 5, tá? Por que a gente vai fazer isso, né, pessoal? Uma que é porque só é dado pra gente o log de 2, de 3 e de 5. Então, a gente não tem como resolver esse log de 30 se não for utilizando algum daqueles logaritmos que nos deram, tá? Além do mais, ó, se eu não lembro dessa fatoração aqui por números primos, eu poderia fazer assim, ó, ora, 30 posso fazer assim, ó, 3 vezes 10. Poderia ser. Só que o 10 não é um número primo. Claro que eu poderia usar aqui no logaritmo, tá? Então, eu poderia escrever o 10 como sendo 2 vezes 5. Daí ficaria assim, ó, 3 vezes 2 vezes 5. E aí eu chegava na mesma ideia aqui, tá? Aqui no de cima, certo? Conseguiria encontrar a mesma fatoração, né? O que é fatoração? É encontrar o número na forma de um produto, ou seja, numa multiplicação de números primos, que a gente chama de fatores primos, tá bom? Então, eu poderia escrever assim, ó, que o log de 30 é igual ao log de 2 vezes 3 vezes 5. Pela propriedade do logaritmo, quando a gente multiplica, a gente soma. Então, vai ser assim, ó, log de 2 mais log de 3 mais log de 5. Tá bom. Agora, a gente tem esses valores todos, né? Vai ser, ó, 0,301 mais o log de 3, que é 0,477, mais o log de 5, que é 0,699. Tá? Fazendo essa conta, 0,301 mais 0,477 mais 0,699, eu encontro o valor de 1,477, que é a nossa resposta aqui, tá bom? Além do mais, pessoal, se vocês quisessem fatorar só até o 3 vezes 10 ali, que é o log de 30, também poderia, né? Poderia escrever assim, ó, log de 3 vezes 10, né? Log de 3 vezes 10, que eu poderia escrever como log de 3 mais log de 10. Lembrando que quando o logaritmo não aparece é porque ele está na base 10.
né? Ou seja, quando a base do logaritmo não aparece é porque a base é 10, ou seja, isso daqui é igual a 1. Então, seria o log de 3, que é 0,477, mais 1, que também encontraria 1,477. Tá bom? Teria essas duas maneiras para resolver. Vamos para o próximo exercício. Pessoal, nessa questão aqui, dizer que o avião subia sobre esse ângulo, né? E está pedindo a altura do morro. Tá bom? Só que percebam o seguinte, ó. Na verdade, a gente vai calcular aqui a tangente total aqui do morro, né? Porque o avião está passando aqui a uma altura do morro. Então, como é que a gente vai fazer essa questão aqui? Ora, esse daqui é o cateto oposto. Esse daqui é o cateto adjacente, né? Porque o ângulo está aqui, ó, ângulo de 20 graus. Tá bem. Agora, o que eu vou fazer? Ó? A tangente de 20 graus é igual ao cateto oposto, vamos chamar de x, sobre o cateto adjacente, que é 2.750. Tá bom? Ora, o que acontece agora, pessoal? A tangente está ali o valor, ó, 0,363 igual a x sobre 2.750. Eu passo agora o 2.750 para o outro lado, digamos assim, vai ficar x igual a 2.750 vezes 0,363. Fazendo esses cálculos aqui, eu vou encontrar o valor aproximadamente de 998,25 metros, tá? Então, aproximadamente, claro que o avião ele vai passar um pouco mais alto do que o morro, senão ele vai bater no morro, né, pessoal? Mas diz aproximadamente, então a gente pode dizer que aproximadamente o morro tem 998 metros, tá bom? Aproximado, ok? Vamos para o próximo exercício. Próxima questão, gente, tem aqui um gráfico de uma função quadrática, né? Na verdade, não é o gráfico, é dado uma função. Então, eu vou copiar ela aqui de novo aqui do lado. X ao quadrado mais 2x menos 15. E aí, vamos lá. Diz o seguinte, ó. O vértice da parábola é um ponto de máximo. Primeiro, numa função quadrática, ou o gráfico vai ser algo assim, ou, que a gente diz que é uma parábola, né? Com a concavidade para cima, ou a função vai ser assim, ó, uma parábola. Claro que ela pode estar em qualquer lugar do gráfico. Eu vou fazer assim só para a gente entender um pouquinho. Ou ela vai estar assim, ó, que a gente diz que, ó, no caso aqui, essa que eu fiz agora, a concavidade está para cima, e tem outra que a concavidade está para baixo. Tá? Quando a gente estuda a função quadrática, né, a gente sabe que essa daqui, ó, essa primeira que tem a concavidade para cima, é quando o A é maior que zero. Quem é o A? O A é o número que está multiplicando o x ao quadrado. É assim, é um número que está multiplicando o x ao quadrado, mais um outro número que está multiplicando o x, mais um número que está sozinho. Isso que a gente chama da função quadrática. Essa é a definição, tá? E quando o A é negativo, o número que está acompanhando o x ao quadrado é negativo, a concavidade é para baixo, ok? Então, a gente percebe que, ó, quando ela tem uma concavidade para baixo, ela vai ter um ponto aqui, ó, que é o de máximo, tá? Ela chega até um topo e depois ela diminui. Já quando a concavidade é para cima, ela chega até um ponto aqui que é o menor possível e depois ela sobe de novo.
Tá? Então, olha só, se diz ali, ó, o vértice da parábola tem um ponto de máximo, essa é falsa, porque, ó, qual é o número que está acompanhando o x ao quadrado nessa função? Quando não aparece nada é porque é 1. E 1 é maior que zero, então é um número positivo. Então, é porque a concavidade é para cima, tá? Que nem esse gráfico aqui, ó. Tá bom? Então, essa é falsa. Depois a 2. A parábola tem concavidade voltada para baixo, tá? Vamos lá. Essa aqui que a gente está estudando, a gente já viu que o A é maior que zero. Portanto, a concavidade é voltada para cima, né? A 1 e a 2 é quase que a mesma coisa. Então, é falso também. A próxima diz o seguinte, ó, que f de 4 é 9. O que quer dizer isso? Tipo assim, ó, f de 4 é 9. Está dizendo o seguinte, que quando eu calculo o valor da função quando x vale 4, que isso é 9. Vamos ver se isso é verdade. Vai ser assim, ó, f de 4, ora, onde tem 4, onde tem x na função, eu vou substituir por 4. Vai ficar 4 ao quadrado mais 2 vezes 4 menos 15. Vai dar isso, 16 mais 8 menos 15. 16 mais 8 é 24. E 24 menos 15 é 9. Então, tá certo. Essa é verdadeira. Depois está dizendo o seguinte, ó, a parábola intersecta o eixo y no ponto x igual a zero e o y igual a menos 15. Ora, a gente pode simplesmente substituir. Fazer exatamente o que eu acabei de falar para vocês, ó. F, porque todo ponto aqui, né, só vou apagar aqui, tá, gente? Ó. Todo ponto, toda coordenada é assim, primeiro x, depois o y. Essa aqui é a ordem. Se ali está 0 e menos 15, vamos testar, ó. Se eu colocar o x valendo 0, se der menos 15, está certo. Então, vai ficar assim, ó, 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 15. 0 ao quadrado é 0. Mais 2 vezes 0 é 0. Menos 15, menos 15. Então, eu acabei de encontrar que f de 0 é menos 15. Ou seja, quando x vale 0, o y é menos 15. Então, essa também é verdadeira. Tá bom? Então, somente a 3 e a 4 são verdadeiras. Vamos para outra. Vamos lá. Pessoal, para resolver essa questão aqui, ó, já é dado que o coeficiente A é igual a 1. E aí pergunta qual é a lei de formação. Bom, a lei de formação, pessoal, é exatamente essa fórmula aqui que eu coloquei para vocês. Ó. Essa aqui é a lei de formação. Toda função vai estar assim. Ela tem um valor de A, tem um valor de B e tem um valor de C. Tá? Então, essa questão aqui dá para fazer de várias maneiras. Por quê? Porque a gente tem vários pontos também na função. Primeiro, a gente tem esse ponto aqui, ó. Esse ponto, ali onde está o 3, vou fazer com uma outra cor, o x, né, porque aqui no gráfico aqui é o x e aqui é o y. Então, ó, quando o x vale 0, o y vale 3, que é esse ponto aqui, ó, 0 e 3. Tá? Que esse ponto também é conhecido como 0 e c, ou seja, é o próprio c da conta. Tá bom? E aí ficaria fácil de a gente descobrir agora o b. Por quê? Porque também é nos dado o vértice, ó. O vértice dessa equação é 2 e menos 1. Tá? E aí eu poderia usar a fórmula do x do vértice para descobrir o b. Então, por exemplo, ó, já sei que o a vale 1, porque foi dado. Já sei que o c vale 3, porque também já foi dado. Todo o ponto que intercepta o eixo y é o próprio c, tá? Além do mais, ó, quando o x vale 0,
o y dá 3. Eu poderia fazer tipo assim, ó, f de 0, ó. F de 0 seria o valor do a gente já sabe que foi dado, então ia ficar 1 vezes 0 ao quadrado, mais o b a gente não sabe quanto que dá, mas é vezes 0, porque agora o x vale 0, mais o valor do c. Só que f de 0, ó, quando o x vale 0, dá 3. Então vai ficar 3 igual a 1 vezes 0, 0, mais b vezes 0, 0, mais c. Portanto, eu tenho aqui, ó, c é igual a 3. Estão vendo? Então, eu já sabia que o c vale 3. Poderia fazer a conta e tudo mais. Mas só olhando para o gráfico a gente já sabe. Tá? Se vocês quisessem fazer a conta, ficariam à vontade também. Bom, como que eu ia descobrir o b? Ia descobrir pelo x do vértice aqui, ó. Como que eu ia fazer isso? Ó, o valor do x do vértice é 2, ó. O x do vértice é 2. Então, ficaria 2 igual a menos b sobre 2 vezes o a, que o a vale 1. Vou passar para o outro lado ali e vou encontrar que 4 é igual a menos b, ou seja, o b é igual a menos 4. Tá? E aí já poderia formar a função, que seria f de x igual a 1x ao quadrado, mais o b, ou seja, menos 4x, mais o c, que é 3, e acabei de encontrar a função. Tá bom? Essa seria uma maneira de fazer. Qual seria a outra, pessoal? Bom, vou apagar aqui, tá? Bem rapidinho. Numa equação de segundo grau, se a gente tem as raízes, o que é as raízes? São os pontos que estão sobre o eixo x, ó. Nesse caso, 1 e 3. Estão vendo aqui, ó? Esse e esse. Então, o resultado seria x menos uma raiz. Então, x menos 1, que multiplica x menos a outra raiz. Fazendo esse produto, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, vezes menos 3, menos 3x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. Juntando esses dois, ficaria x ao quadrado menos 4x mais 3, tá? E aqui também eu acabei de descobrir qual é a função. Tá bom? Então, fiz de duas maneiras essa daqui. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, nessa daqui já diz como é a função, né? Uma função linear, ela tem esse formato, que a função é dada por um número que vai multiplicar a variável x mais um outro número. Tá bem. Aí é dado 2 pontos. Ou seja, tá dito assim, ó, que f de 1 é menos 4. O que isso quer dizer? Que quando eu substituo a função por x, o y, ou seja, o valor da função, é menos 4. Então, digamos que eu teria esse ponto aqui, ó, 1 e menos 4. Tá? Do mesmo modo, o f de 5. Bom, f de 5 é 4. O que isso quer dizer? Que quando eu substituo o valor de x por 5, eu encontro o valor de 4 na função. O que eu vou fazer aqui? Substituir os valores na função, porque f de x eu posso entender como sendo y, né? Então, poderia ser assim, ó, y igual a x mais b, tá? Então, vamos lá. Na primeira vai ficar assim, ó, menos 4 igual a vezes o x, que é 1, né? Mais o b. Ou seja, eu tenho o seguinte aqui, ó, que a mais b dá menos 4. E a outra equação eu tenho o seguinte, que 4 é igual a vezes 5 mais o valor de b. Ou seja, eu tenho que 5 vezes o a mais o b é igual a 4. Ó, vamos se concentrar aqui agora. O que é isso? Eu tenho um sistema de equação, né? Posso fazer de duas maneiras, ou substituindo ou somando, digamos assim. Então, eu vou fazer assim, ó, só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, 5a mais b é igual a 4. E a mais b é igual a menos 4.
que eu vou fazer? Ó? Eu vou diminuir uma da outra. Essa daqui de cima menos a de baixo. Se é menos a de baixo, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Ó. Menos isso. E aqui menos menos vai dar mais. Feito isso, vai ficar assim, ó. 4A mais 0B, né? Porque vai ficar mais B menos B vai dar 0. E aqui 4 mais 4 vai dar 8. Passo o 4 dividindo, então A vale 2. E aí eu posso substituir em qualquer uma. Por exemplo, aqui, ó. A mais B é igual a menos 4. Se o A vale 2, mais B é igual a menos 4, então o B vale menos 6. Ora, já encontrei a função. Está pedindo o que ali para a gente? Está pedindo o valor de A mais B. Então, vamos lá, vamos somar. Ó. A mais B vai ser 2 mais o B, que é menos 6. Ou seja, 2 menos 6, menos 4. Conforme está ali no nosso problema. Tá, ó, tá aqui, ó, letra E. Além disso, pessoal, notem que aqui a gente já tinha descoberto, já não precisava nem ter feito todo esse sistema que eu fiz para vocês, ó, porque aqui, ó, no A mais B eu já tenho que vale menos 4, né? Eu, como não tinha lido ali o enunciado inteiro, acabei fazendo um por um, descobrindo o A e o B. Mas aqui a gente já conseguiria descobrir o valor de A mais B, tá bom? Vamos para o próximo. Vamos fazer essa questão aqui. Bom, a gente tem dois conjuntos, né? Um já está dado, que é o conjunto A. Tá ali os elementos. 0, 1, 2 e 3. E aí, dá o conjunto B para a gente. Só que o conjunto B é dado em forma de uma sentença. Ou seja, a gente precisa encontrar quais são esses números. Então, lá está dizendo o seguinte, que é um número par, positivo e menor que 10. Bom, número par positivo, vamos pensar nos números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Só que tem que ser menor que 10. Então, o 10 não entra nessa conta, digamos assim, ou nesse conjunto. Agora eu quero o quê, ó? O que eu quero, até vou fazer uma seta melhor aqui para não ficar parecendo um conjunto. Aqui, eu preciso o quê? Encontrar a união deles, ou seja, eu quero todos os elementos agrupados, tanto do A quanto do B. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 6 e 8, tá? Letra B. Certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, essa questão aqui é dado um lucro, tá? Ou seja, o lucro é em função de P, né, que é o produto, igual menos 15 vezes P ao quadrado, mais 300 vezes o P, menos 1.000. Então, o lucro é dado dessa forma. Aí está dizendo para a gente assinalar verdadeiro ou falso. Então, essa daqui é muito simples. Por quê? Diz o seguinte, ó, quando o produto é vendido por 6 ou 14, a empresa obtém o mesmo lucro. O que a gente tem que fazer? Calcular o lucro de 6, ou seja, vou substituir onde tem P por 6, tá? 6 ao quadrado mais 300 vezes 6 menos 1.000. E aqui, né, eu vou encontrar um certo valor, vai dar 36 vezes o menos 15, né, que vai dar menos 540, mais 3 vezes 6 é 18, 1.800, menos 1.000, tá? Então, vai dar 800 menos 540, vai dar isso daqui, 260.
Agora, a gente tem que comparar se 14 também acontece a mesma coisa. Então, lucro com 14 vai ser menos 15 vezes 14 ao quadrado, mais 300 vezes 14 menos 1.000. 14 ao quadrado é 196, vezes 15, vezes menos 15 daria menos 2.940, mais aqui 300 vezes 14 dá 4.200 menos 1.000. Bom, já está meio na cara aqui que não vai dar, mas vamos ver aqui, ó, 4.200 menos 2.940 menos 1.000 vai dar, ó, 260. Então, parecia que não, mas deu, ó. Então, na verdade, essa é verdadeira. Ó, verdadeira. Vamos lá. Quando o preço de venda é 10, o lucro é inferior a 300. Ora, como é que a gente vai fazer? Vou apagar aqui, tá, pessoal? Como que a gente vai fazer isso? Exatamente do mesmo jeito, ó. L, quando o preço de venda é 10, isso vai ser menos 15 vezes 10 ao quadrado, mais 300 vezes 10, menos 1.000. Isso vai dar menos 15 vezes 100, né? Vai dar 1.500, menos 1.500, né? Então, vou botar aqui, ó, menos 1.500. 300 vezes 10 vai dar 3.000, menos 1.000. Então, isso daqui vai dar 500. Então, quer dizer, quando o preço de venda é 10, o lucro é 500, ou seja, não é inferior a 300. Então, ali é falso, tá? Vamos para outra aqui, ó. Os preços de venda de 3 e 16 não proporcionam lucro. Vamos ver se isso é verdade. Como? Calculando de novo. Quando o x vale 3, ou o p vale 3, vai dar menos 15 vezes 3 ao quadrado, mais 300 vezes 3 menos 1.000. Então, vai dar, ó, 3 ao quadrado é 9, vezes 15 vai dar menos 135, mais 900, menos 1.000. Isso, né? Então, vai dar prejuízo, né, pessoal? Porque aqui vai dar um número negativo, vai dar um número menor que zero, ó. Vai dar um número negativo. Se vai dar um número negativo, não proporciona lucro. Vamos ver se o 16 também acontece isso, para poder marcar ali como verdadeiro. Então, vou fazer a mesma coisa. L, 16, igual a menos 15 vezes 16 ao quadrado, mais 300 vezes 16, menos 1.000. Vamos lá. 16 vezes 16 é 256, vezes 15 vai dar menos 3.840, mais 300 vezes 16, 4.800, menos 1.000. Bom, aqui já dá para ver que vai ficar 40 negativo, ou seja, vai dar um número menor que zero, número negativo. Então, não proporciona lucro. Verdadeiro. E, por último, está dizendo que com o preço de R$ 9,00, a empresa obtém o lucro máximo. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Como essa equação... Ó, essa daqui, ó. Essa equação, que é que a gente está usando do lucro. O número que está multiplicando o
termo ao quadrado, né? Por exemplo, toda função quadrática ela é dessa forma aqui, ó. Um número a vezes o x ao quadrado, mais um b vezes o x, mais o c, né? Quando a ele é negativo, menor que zero, a parábola é assim, ó. Mais ou menos assim. Tem um ponto de máximo, que a gente diz. Ó, ponto de máximo, tá? Além do mais, isso é uma parábola. Então, ó, eu vou descobrir qual é o x do vértice, ou seja, o p do vértice, né? Então, qual que vai ser o x do vértice? Para a gente saber o ponto de máximo. É menos o b, ou seja, menos 300, sobre 2 vezes o a, que é menos 15. Tá? Isso vai dar menos 300 dividido por menos 30. Ou seja, vai ficar mais, né, ali, mais, porque menos com menos vai dar mais. Deixa eu deixar os menos aqui. Vai dar mais 10. Então, essa é falsa. Tá bom? Resposta correta, a letra B. Vamos para a próxima. Pessoal, nessa daqui tinha o gráfico e dava umas funções ali. Estava pedindo para marcar qual era a função correta. Vocês poderiam fazer o quê? Ó? Encontrar os pontos aqui, qualquer um dos pontos, e ver qual é a função que dá certo, né? E ir por tentativa e erro. Eu vou mostrar como é que a gente encontra isso daqui, tá? Bom, posso escolher qualquer ponto. Eu vou pegar esses pontos aqui que são os mais fáceis, ó. Quando cruza, intercepta o eixo X e quando intercepta o eixo Y. Então, eu tenho os seguintes pontos, ó. 2 e 0, e 0 e menos 2. Por que eu vou usar isso? Porque é muito fácil, ó. Todos os pontos são x e y, e quando é uma reta, a função é aquela assim, ó. Vou escrever y direto, ó. Y igual a vezes o x mais o valor de b. Então, se eu pegar o primeiro ponto, ó, o x vale 2 e o y vale 0. Então, vai ficar assim, ó, 0 igual a vezes 2 mais b. Então, eu tenho o seguinte aqui, ó, 2a mais o valor de b é igual a 0. Da outra equação, eu vou ter o seguinte, que menos 2 é igual a vezes o x, que no caso vale 0, mais b. Daqui, deixa eu só puxar um pouquinho para o lado aqui. Daqui eu já tenho que b é igual a menos 2. Bom, se eu já descobri que o b vale menos 2, eu vou substituir o b aqui, ó. E aí eu vou ter que 2 vezes o valor de a mais o b, ou seja, mais menos 2, igual a 0. Então, vai ficar 2a, passo o menos 2 para o outro lado, porque o mais aqui na frente do parênteses não acontece nada, vai ficar assim, né? 2. Então, a é igual a 1. Portanto, essa função é assim, ó, y igual a 1 vezes x, menos mais o b, que é menos 2, y igual a x menos 2. Tá bom? Tá feita essa daqui. Vamos lá, pessoal. Para resolver essa daqui, a gente precisa saber a definição de logaritmo. Diz o seguinte, ó, que o logaritmo de a na base b é igual a c, né? Só se isso acontecer, ó. Se b elevado na c for igual ao valor de a, tá? Ou seja, o que é o logaritmo? O logaritmo, então, né, se o logaritmo é igual ao c, ó, como a gente está vendo aqui, ó, digamos que o logaritmo é igual a c, então o logaritmo nada mais é do que um expoente. Eu quero saber qual é o expoente que eu tenho que colocar ali para encontrar o valor. Então, vamos ver, ó. Eu tenho o seguinte logaritmo, ó. Logaritmo de 5x menos 1 na base 4 tem que ser igual a 3. Ou seja, ó, o expoente é 3. Eu quero encontrar. Então, ó, vou usar a mesma coisa. Ó. Vou usar a definição do logaritmo dali, eu vou sair para cá. Ó. Então, vai ficar aqui 4
elevado na 3 tem que ser igual a 5x menos 1. 4 elevado na 3 é 64. Esse menos 1 vai passar para o outro lado, vai ficar mais 1, igual a 5x. Ou seja, 65 sobre 5 é igual a x. Daqui eu encontro que o x é igual a 13, tá? Conforme está a resposta aqui. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Essa daqui, a gente já fez uma bem parecida, né? Está dizendo o seguinte, é dado um gráfico e está pedindo o valor da função quando x vale π². Ó, o x é sempre esse eixo e o y é aquele eixo lá de cima. Ok, o eixo vertical e o x o eixo horizontal. Está perguntando qual é o valor da função quando x vale π². Então é só a gente vir até aqui, ó, vem em π², eu vou lá na função, ó. Cheguei lá no ponto, ó, o ponto é esse. Vamos ver em y qual é o valor que está dando? 5. Então, o valor é 5. Tá? Feita essa daí. Vamos para a próxima. Nessa questão, pessoal, é dado duas funções e está pedindo qual é o valor de f de menos 1 somado com a g de 2. Né? Em português, digamos assim, seria o quê? Quer saber? Quer que a gente some o valor da função f quando x vale menos 1 somado com o valor da função g quando x vale 2. Então, ó, primeiro vamos calcular isso, ó. F de menos 1 vai ser 3 vezes menos 1, menos 5. Isso daqui dá menos 3, menos 5, menos 8. Tá bom. Vamos calcular agora a função g quando x vale 2. Vai ficar menos 2 vezes 2 mais 6. Aqui vai dar menos 4, que vai dar 2. Então, vamos lá, ó. F de menos 1 é menos 8, mais g de 2 é 2. Isso daqui vai dar o quê? Devo 8 e tenho 2, devo 6. Resposta correta ali é a letra E. Tá bom? Vamos para a próxima. De novo, pessoal, ó, qual é a definição de logaritmo? O logaritmo é um expoente. Então, um logaritmo de um número A, digamos, na base B, é igual a C, ou seja, o valor desse logaritmo é C, somente C só se acontecer isso aqui, ó, eu pegar o B e elevar na C e der o valorzinho do A. Então, vamos transformar isso para o problema. O problema diz o seguinte, que é logaritmo na base 3 de 5x menos 1 igual a 2. Então, ó, vamos ver. Para o logaritmo ser igual a 2, só se acontecer o seguinte, eu pegar o 3 e elevar na 2, e isso tem que ser igual a 5x menos 1. 3 ao quadrado é 9. O menos 1 eu passo para cá, vai ficar valendo 10, né? Ou vai ficar mais 1 ali, que mais 9 vai dar 10, igual a 5x. Bom, se 5 vezes um número é 10, só se esse número é igual a 2, tá? Resposta correta, C2. Vamos lá, pessoal. O logaritmo, ele é um expoente, né? Por exemplo, aqui, nesse logaritmo aqui, está dizendo o seguinte, ó. Logaritmo de 64 na base 2. O que isso está perguntando? Qual é o expoente que eu coloco na base 2 que vai dar 64? Aí eu poderia ver que, tipo, 2 na 6 é igual a 64. Então, aqui seria 6. Esse primeiro seria 6. E aí eu somo com outro, tá? Mas eu vou fazer tudo pela definição. A definição diz o seguinte, ó, que logaritmo na base de 1/3 vai ser igual a 81. Ou seja, eu quero saber qual é o expoente, né? Vamos chamar esse número de x. Quero saber, ó, qual é o expoente que eu coloco na base de 1/3 para dar 81. Então, vamos lá. Ó. Vai ficar 1/3 elevado na x, isso pela definição, né? Igual a 81. Tá bom?
81, pessoal, se a gente for dividindo por 3, ó, porque a ideia é sempre colocar na mesma base, a base 3, tá? Então, aqui vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3, 13, por 3, 1. Ou seja, ó, 1/3 de x é igual a 3 na 4. Ainda não está pronto, porque olha só, aqui a base é 1/3 e lá é 3. Então, eu só vou inverter, ó, vai ficar 3 sobre 1. Se eu inverto, o que que acontece? Troca o sinal do expoente. Vai ficar menos x em vez de x. Só invertir, tá? Ficou igual a 3 na 4. Percebam que 3 sobre 1 é próprio 3, então eu vou tirar fora aqui, ó. Vai ficar só 3. 3 na menos x igual a 4. Então, ó, agora quando as bases são iguais, eu só trabalho com os expoentes. Então, vai ficar assim, ó, menos x igual a 4, que quer dizer que o x vale, então, menos 4. Ou seja, ó, esse primeiro resultado deu menos 4, tá? Vamos para o outro ali, ó. Vou usar a definição também, mas eu já falei para vocês que o logaritmo ele é um expoente. Então, está perguntando, ó, qual é o expoente que eu coloco na base 2 para dar 64? É 6, né? Mas tá, vamos fazer a continha. Ó, log de 64 na base 2. Vamos dizer que isso seja igual a y. Não sei qual é o valor. Então, vai ficar 2 na y. Ó, por isso que eu digo que o logaritmo é um expoente. Nada mais que isso. Igual a 64. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar também o 64. Eu vou apagar aqui, ó. Só para fazer. 64 dividido por 2, 32 dividido por 2, 16 dividido por 2, 8 dividido por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 2 na y é igual a 2 na 6. Agora, como as bases são iguais, eu posso trabalhar somente com os expoentes. E aí eu vou ter que o y é igual a 6. Então, aquele valorzinho ali, ó, como eu já tinha dito desde o início, é igual a 6. Então, ó, menos 4 mais 6, devo 4. Pago 6, fico com 2. Resposta correta ali nesse caso, letra D, tá bom? Vamos para outro. Essa questão aqui é aquela que a gente chama de ponto dado, né? Por quê? Porque é só saber que uma função de segundo grau é ax ao quadrado mais um número b qualquer vezes x mais c. Então, ó, nesse caso ali, o a é igual a 1, né? É o número que está acompanhando x ao quadrado. O b é o número que está acompanhando x, que no caso é menos 3. E C é um número que está sozinho, que no caso é 2. Então, resposta correta, letra B. Não tinha nem muito o que fazer aqui. Pessoal, uma questão dessa eu já fiz né, há pouco tempo. Então, a gente tem o seguinte, ó, vou resumir ali. Eu tenho o seguinte, quando x vale 2, o y é igual a 4. E tem que quando x vale 3, o y é igual a 2. Aí, eu vou substituir cada uma nas funções. Então, vai ficar 4 igual a vezes 2 mais b. E aqui eu tenho que 2a mais b é igual a 4. Dessa daqui eu tenho que 2 é igual a vezes 3 mais b. E aí eu tenho que 3a mais b é igual a 2. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Tem um sistema de equações, vou diminuir uma da outra. Então, vou fazer a de cima menos a de baixo. Se eu vou fazer menos a de baixo, eu vou trocar já o sinal. Ó. Menos, aqui em vez de mais. Desculpa aqui. Vou botar menos, e aqui o 2 menos. Então, vai ficar, ó, tenho 2a, devo 3a, vou ficar devendo 1a. b menos b é 0. E 4 menos 2, 2. Daqui eu já tiro que o a é igual a menos 2. Aí, pessoal, eu posso substituir em qualquer uma. Vou substituir na de cima ali, ó.
2 vezes o A, que no caso é menos 2, mais o valor do B é igual a 4. Isso daqui vai dar menos 4 mais B é igual a 4. Passo o B para o outro lado e encontro que o B vale 8. O que está pedindo ali para a gente? É o valor de A mais o valor de B. O A vale menos 2 e o B vale 8. Devo 2 e tenho 8, fico com 6. Resposta correta, letra B, 6. Tá bom? Nessa daqui, pessoal, a gente tem o conjunto A, já é dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E é dado o conjunto B, só que ele é dado através de uma sentença. Então, eu preciso encontrar quais são os números que dividem em 12, tá? Poderia pensar o seguinte, ó, para o número dividir o outro, né? Por exemplo, ó, sei lá, eu sei que 2 vezes 5 é 10. Então, 10 dividido por 5 é 2. E 10 dividido por 2 é 5. Né? O que eu quero dizer? Que quando eu sei a multiplicação de um número que dá o outro, eu já encontro dois divisores automaticamente. Certo? Então, por exemplo, ó, 1 vezes 12 é 12. Então, eu já sei que o 1 divide o 12 e que o 12 divide o 12. 2 vezes 6 é 12. Já sei que o 2 divide o 12 e que o 6 divide o 12. 3 vezes 4 é 12. Então, eu já sei que o 3 divide o 12 e que o 4 divide o 12. O 5 não divide, né? Porque não tem número na tabuada do 5 que dê 12. E se eu fizesse 6 vezes 2, eu estaria repetindo a mesma coisa desse. Então, pronto, ó, já encontrei os divisores de 12. São 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Está pedindo o conjunto C, dizendo que C, quando eu faço a interseção, o que eles têm em comum dá o conjunto C. Aí está pedindo qual é esse conjunto C. O que eles têm em comum? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Resposta correta, letra E. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Pessoal, a gente já fez também uma questão dessa. Quando a gente tem os pontos, a gente pode simplesmente testar, fazer por tentativa e erro em cada uma das alternativas. Eu vou fazer como a gente encontra mesmo tendo os pontos. Então, olha só, a gente tem dois pontos. Um é 0 e 4 e o outro que é 1 e 1. Então, dessa daqui eu tenho o seguinte, ó, que y é 4, né? Toda função, ó, o gráfico que é uma reta é y igual a ax mais b, tá? Então, vamos lá, ó. Vai ficar y, que é 4, igual a vezes 0, que no caso é o x, mais b. Daqui eu já consegui, ó, a vezes 0 dá 0. Então, daqui eu já consegui encontrar que o b é 4, tá bom? Vamos nessa daqui, ó. Eu vou ter que 1 é igual a vezes 1 mais b. Ora, mas o b eu já tenho. Então, vai ficar assim, ó. 1 igual a 1 vezes a dá a, e o b é 4. Passo o b para o outro lado, vai ficar 1 menos 4 igual a A, né? Então, eu tenho que o A vale menos 3. Portanto, essa função é menos 3x mais 4. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer essa questão aqui. Uma de conjunto também sempre tem que ter, né? O que acontece? Quando a gente tem uma questão de conjuntos, a gente sempre inicia pelo que eles têm em comum. Então, diz ali, ó, 45 fazem as duas modalidades. Então, aqui na interseção entre eles, eu vou botar 45. Depois, diz que 105 fazem crossfit. Só que já tem 45 ali, então eu vou fazer 105 menos 45, e aí encontro 60. Da mesma forma, diz que 125 fazem musculação. Só que já tem 45 ali. Então, 125 menos 45 igual
a 80. Então, vou botar 80 aqui. Tá bom, aí pede o seguinte, quantos fazem somente musculação? Somente musculação, 80. Quantos fazem somente CrossFit? 60. E qual é o número total de associados? Né? Sendo que ali não diz, né, que tem alguém que não faça nada. Todo mundo faz alguma coisa. Então é só somar 80 mais 45 mais 60 igual a 185. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Mais uma questão de conjuntos. Então tá, diz que tem no total 630 alunos, 350 estudam matemática, 210 física, 90 deles estudam as duas matérias. Sempre quando tem a interseção, a gente começa pela interseção. Então, ó, 90 estudam as duas, tá bom? 210 estudam física, só que já tem 90 ali. Então, 90, 210 menos 90 dá 120. Também pergunta, também diz que 350 estudam matemática. Então, 350 menos 90, 260. Descontei todo mundo. Então, vamos lá. Diz o seguinte, quantos alunos estudam apenas matemática? 260. Quantos alunos estudam apenas física? 120. Quantos alunos estudam matemática e física? 90. Quantos alunos não estudam nenhuma das matérias? Bom, aqui é que é o truque. Não truque, né, pessoal? Mas, digamos assim. Por quê? Porque é dado que são 630 alunos. Vamos somar quantos que estudam matemática e física, tá? 260 mais 90 mais 120. No total, dá 470 estudantes. Então, eu vou fazer 630 menos 460. Né? Quanto que vai dar isso daí? A gente faz a continha e vai encontrar 160. Portanto, tem 160 alunos que não estudam nada, nenhuma das duas. Então, aqui é 160. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.